Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Abençoar, o seu podcast onde a graça e a família se encontram. Eu sou a Alessandra Abreu. Eu sou o pastor Wilson, um prazer para nós estar aqui novamente, um excelente dia a todos vocês. E hoje nós vamos ter um assunto aqui muito interessante, muito atual, que eu tenho certeza que vai conectar demais com todos que estão assistindo. E antes de nós abrirmos, a Alessandra vai aí apresentar essa biografia para nós, falar quem é essa convidada especial que está aqui conosco hoje. Isso mesmo, o tema de hoje é quando a fé e a terapia se encontram. É a importância da saúde, da mente e do espírito. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui uma pessoa, uma amiga nossa, que é pastora, psicanalista clínica e está cursando mestrado em psicanálise. É a pastora Sandra. Pastora, seja muito Muito bem-vinda, bem-vinda. pastora, que É uma prazer para honra ter nós. você aqui com a gente para ter esse bate-papo, para trazer essa consciência, né? Essa informação para as pessoas que nos ouvem. Eu quero dizer que é uma honra ter você aqui. Seja muito bem-vinda, viu? Amém. Obrigado. Boa tarde, bom dia, boa noite para É. todos. É uma honra estar aqui. Me sinto privilegiada, né? Primeiro por Deus, depois por vocês, né? Imagina. Por essa oportunidade de estar Uhum. aqui compartilhando um pouquinho da minha história, do que a psicanálise ela tem acrescentado na minha vida emocional, na minha vida espiritual, como pastora. Uhum. E eu quero acrescentar, né? Agregar na vida de Legal. cada um que vai poder receber essas informações de hoje. Eu tenho certeza que vai ser muito abençoadora esse nosso episódio vai ser muito abençoador. Pastora, a gente já queria já começar te perguntando como foi que a graça te alcançou. Conta um pouquinho da sua história, de como Jesus alcançou a sua vida, alcançou a sua família, um pouquinho do seu ministério. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Falar desse encontro com Jesus é algo muito emocionante, porque ele me encontrou na sala da minha casa, Hum. no meu primeiro ano de casamento, onde as coisas não estavam bem. Uhum. E a família do meu esposo, o pastor Sérgio, eles já eram cristãos, né? Minha sogra, meu sogro, Uhum. minha sogra sempre tentava ali falar de Jesus para mim, só que não tinha ainda penetrado dentro do meu coração. E nós casamos, sou filha de pais nordestinos, né? Uhum. Meus pais devotam a Padre Cícero, né? Uhum. Então, era algo muito distante. O evangelho era muito distante da minha vida até meus 23, 24 anos. Uhum. No primeiro ano de casamento, nós tivemos um conflito como casal. Uhum. E comecei a assistir a Bispa Sônia Hernandes. Ah, eu Olha, que legal. Aí fiz um voto com Deus, me Uhum. lembro como hoje, né? Aquele carnê de Gideão. Ah, eu Falei, sei. Senhor, me salva. Uhum. E quando foi em dezembro, nós estávamos em casa numa virada de ano, eu e o Sérgio. E passou na televisão, eu sempre assistia, né, ali o Bom Dia, né, Uhum. com a Bispa Sônia Hernandes, né, da Renascer. E aí ele falou assim para mim, aí passou a ser a propaganda, Culto do Leão, venha assistir, venha estar com a gente. Uhum. E ele olhou para mim e falou assim, você quer? Eu falei assim, eu quero, não tem nada a perder. É. E nós fomos aquele dia e ali aquele encontro naquela virada de ano, eu não vou esquecer nunca mais na minha vida, porque realmente eu senti algo dentro de mim, eu senti a Glória a Deus, que presença de bom. Deus. E logo voltamos, começamos a ir todos os domingos. E eu aceitei Jesus dia 6 de janeiro, né? Uma Olha semana Olha, só, meu depois. legal. Deus. É. Uma semana depois de 1998, eu Uhum. aceitei Jesus. E aí comecei
a caminhar, a conhecer um pouquinho, era tudo muito, porque eu conheci um Jesus pregado na cruz. Ah, sim. Aquele que você faz Uhum. sacrifícios de tolo. Uhum. E estavam me apresentando um Jesus que não estava na cruz, É. que já tinha subido aos céus, Sim. estava sentado, Glória a Deus. Uhum. né? Sentado ao lado do nosso Senhor, do nosso Deus. E aí eu comecei com muita sede. Eu sempre tive muita sede de Deus. Uhum. E eu nunca tive resistência a nenhuma informação que eu recebia, seja num culto, Uhum. seja através de uma oração, até mesmo aquelas profecias, as Sim. revelações. Sim. Eu sempre absorvi aquilo intensamente, muito Uhum. plenamente. E aí o Sérgio um pouco afastado dos caminhos do Senhor, e aí o Senhor começa a usar a minha vida, né, para Nossa. orar, para interceder. O Senhor Uhum. colocou uma pessoa Glória a muito Deus. especial na nossa vida. Nesse começo que foi a Osmarina, uma mãe na fé para nós. Uhum. E assim, eu comecei a caminhar com ela, a orar de madrugada, a interceder pelo meu casamento, e as coisas foram acontecendo. Uhum. Tive meu primeiro. Eu já tinha o Léo, né? Não, eu já tinha. Não, eu não tinha o Léo ainda. Quando a gente começa a trabalhar ministerialmente, a gente começa a caminhar com um outro pastor, a gente sai da Renascer, eu fico uns 5 anos na Renascer, Uhum. e a gente volta a caminhar numa igreja pequena. E ali a gente fica 1 ano e depois a gente vai para uma outra igreja que nós ajudamos a construir. Uhum. Ficamos ali Legal. por 16 anos. Meu bênção. Deus do céu. Glória a Deus. E tenho 2 filhos, né? Tenho o Léo, nasceu depois de 2, 3 anos de casamento. O Rafael, depois de 10 anos de casamento. E o Rafael é nosso milagre. O Rafael nasceu com encefalocélico hospital. Isso é uma anomalia na nossa caixa craniana. Uhum. Ele tem uma má formação. E eu, assim, louvo a Deus, porque o milagre que eu vivi, né, foi algo extraordinário. Só completando um pouquinho, voltando para minha história lá Uhum. no Uhum. começo, que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, Uhum. né, sobre a psicanálise, a saúde mental. Quando eu saí do ensino médio, meu sonho era fazer psicologia, Uhum. desde Isso sempre. já era algo Desde que sempre. queimava no coração. E eu fiz cursinho e eu passei no Mackenzie Uhum. em 1991, 92. Por aí não vou me recordar Uhum. direitinho. E eu, quando entrei naquela universidade, eu me sentia a pessoa mais feliz da vida. Uhum. Imagina. Só que a nossa imaturidade, ela nos custa um pouco, né? Uhum. Nos custa. Às vezes, quando a gente fala pro filho, fala para alguém mais jovem, olha, faz isso, faz assim. E a gente, não, deixa que eu vou fazer do meu jeito, né? Isso é perigoso. É verdade. E eu cursei, né, 2 anos, quase 3 anos né, no terceiro ano eu desisti porque financeiramente estava muito puxado para os meus Uhum. pais, né, para minha mãe. Meu pai às vezes reclamava, minha mãe sempre incentivava. Uhum. E eu falei, não, vou trabalhar e eu vou conquistar primeiro e Uhum. depois eu vou voltar para a faculdade, Uhum. né? Só que eu não volto para a faculdade, eu caio bem ali no Ministério Pastoral, né? Olha Eu só. caio ali, que tem tudo a ver, né? Sim. Porque eu sempre amei pessoas, amo escutar, Uhum. amo. As pessoas falam, você não tem problema de ficar... Não tenho, amo escutar. Então essa é a Sandra, né? Uma Glória a pessoa Deus. que ama hoje a Jesus, né? Ama escutar e ama o próximo. Ai, que, Bênção, olha, glória a e assim, Deus. né? Você vê como que são as coisas, né? As coisas de Deus. Porque ele pega uma pessoa que nasceu num lar cristão, né? Que tinha uma criação cristã, que já tinha um conhecimento bíblico, na verdade, né? O pastor Sérgio já tinha um conhecimento bíblico, os pais eram cristãos. E você não. E aí você conhece Jesus, e aí me você é apaixono por Jesus impulsionada loucamente. a ser usada pela sua casa, né? Que aí o Sim. seu esposo tá
mais frio, né? E afastado um Sim, pouco. E aí você é sim, usada para trazer essa chama, para resgatar essa chama, para ser sim. usada como alguém, uma embaixadora do reino dentro da sua casa, né? E até mesmo porque ele tinha um chamado desde a infância, né? Olha, Desde a infância, o Senhor já tinha falado para a mãe dele, queria ser um pastor, tal, Sim, mas, né, às vezes a gente perde um pouco da sim, fé, a esperança quando vê sim, as coisas saindo do do nosso controle, controle. né? É por isso que a gente sempre diz que Deus ele não une pessoas, ele une Ele une propósitos. propósitos, propósitos. Então, você vê que o exatamente. propósito se encontrou, Se né? encontrou, nós nos encontramos. Então, É, fica até a dica aí para os jovens, né? Então, as coisas às vezes não vai andar de acordo com o nosso controle. é, Elas sempre irão andar de acordo com o controle de Deus, que nunca perde o controle de nada. Então, Nunca. às vezes, se tem um relacionamento que não deu certo, não se frustra. No tempo certo, Deus Uhum. tem o propósito para cumprir na tua vida. Tem, exatamente. Então, até eu vim tratar essa questão de não ter terminado a faculdade na terapia, na minha terapia hum, pessoal. Porque é como se eu tivesse abandonado um sonho, porque aham, era literalmente um Uhum. sonho. uhum, E eu, de verdade, eu me realizei muito, realizo muito como pastora, mas a psicanálise, ela veio e ela agregou demais, demais, e me Que bom. tornou uma pastora melhor. Ah, Glória a eu Deus, não tenha imagino. dúvida. Mais humanizada. É exatamente isso que a gente queria já começar a falar sobre, entrar mesmo no tema, né? Porque antigamente essa questão da psicologia, da terapia, da psicanálise e a igreja não se conversavam muito, Não. né? Mas a partir de um tempo para cá, a gente tem percebido essa integração. Né? E aí eu queria saber a sua visão em relação a isso, né? Como pastora, né? Como psicanalista clínica, como é que essa integração, ela ajuda na jornada de cura, né? De também das pessoas que estão na igreja, né? Dos membros da igreja, pastores, líderes, etc. Exatamente. A psicanálise, o que me fez me apaixonar nesse segundo momento da minha vida, o que me fez me apaixonar pela psicanálise, depois de ter conhecido a Jesus, talvez eu até abandonei um pouco o sonho de ser uma psicóloga, Hum. pelo fato de, eu falei, eu sou uma pastora, você é quase uma psicóloga, né? É verdade. É, É Você verdade. ouve, você aconselha, Uhum, né? Você tá junto. Então eu me sentia já muito realizada, eu já uhum, era muito realizada, né? Sou como pastora. E aí quando eu encontro com a psicanálise, em uma frase de Freud, buscando algumas coisas, alguns entendimentos da minha vida uhum. pessoal, eu me deparo com uma frase de Freud que diz assim: a cura pelo amor. Eu falei, tá, cura pelo amor? Uma outra fala de Freud é: quando eu falo, eu recebo cura. Falei, peraí, eu já ouvi isso aí em algum lugar. né? Vou para a palavra de Deus. Aí, Tiago 5,16 diz: quando eu confesso, Uhum, né, uns sim. aos outros, Uhum. nós somos Curados. curados. É. Deus nos perdoa, mas quando eu falo com alguém, mas e encontrar essa pessoa de confiança para É. falar? É, Eu acho que aí já tem um paradigma, Sim, porque nós acabamos não confiando. sim. Inclusive, a gente conhece muitas histórias de pessoas que elas têm dificuldade de se abrir justamente porque se abriram e e aí a pessoa saiu espalhando a vazou para todo história mundo, né? delas e aí elas se fecham completamente. Completamente, e não abre mais. E é o mais o que por que que as pessoas hoje, algumas que têm ali a necessidade até de procurar uma terapia, justamente para ela precisa se sentir num ambiente seguro. Uhum, E um outro ponto da psicanálise que me agregou muito na minha fé, na minha caminhada com Cristo, foi o não julgamento. uhum, Então, por ética profissional, você não pode julgar. uhum. O seu olhar é de amor. Por isso, Certo. A cura pelo amor. a cura é pelo amor. Uhum, Porque assim, você tem que estar muito esvaziado de si mesmo uhum. para você poder amar o outro. Para Sim. você olhar aquilo que ele vai te falar, as mazelas, como diz um professor,
a sua capivara, Uhum. Verdade. quando você colocar ela ali na mesa, será que você tem condições de continuar ouvindo aquela pessoa? É, Muitas vezes não. estrutura, né? Muitas vezes, como pastor, eu posso avaliar isso para você mais de 10 anos como pastora. Muitas vezes que você ouve uma pessoa, eu vou colocar isso no meu passado, tá? Uhum. Porque isso era muito no meu passado. Você ouvia e você falava assim: Meu Deus, eu quero fugir disso aqui, eu não quero ouvir Quero sair mais. correndo. Eu não quero encontrar mais essa pessoa. Se eu soubesse Eu que não era tenho- isso, Eu não tenho a Eu não- resposta para isso, porque tem isso, né? As pessoas Sim. estão ali dúvida. e elas têm uma expectativa em você, Elas elas querem um esperam, retorno. É, Uhum. E verdade. como psicanalista, não. Eu não estou ali para dar nenhum retorno. Eu estou ali para te ajudar. Então, eu estou ali para te ouvir e te ensinar a você se ouvir. Sim. Porque a gente só consegue ressignificar quando a gente começa a se ouvir. E aí na minha própria terapia, eu comecei a me ouvir. Ai, Jesus, é tanta coisa. Tanta coisa que a gente fala, meu, eu sou isso? Exatamente, Sandra, você é isso. E aí, quando a gente dá importância para a saúde mental, é dar importância para a sua história. Sim. Às vezes a sua história foi de dor, É. às vezes a sua história foi de abandono, às vezes a sua história foi de traumas físicos, psicológicos, abusos, não sei. Mas às vezes a gente acha que no âmbito espiritual a gente ressignifica tudo isso. Claro, gente, milagres acontecem. Sim. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Sabe aquele, né? O irmão vem pro Senhor e ele aceita Jesus, e ele bebia, ele usava droga, e no outro dia ele não faz mais. Isso é milagre de Deus, entendeu? Mas nós, seres humanos, nós temos a condição do nosso comportamento. Sim. Que nós aprendemos com os nossos pais. Isso aí. E então eu acredito que hoje a psicanálise, sim, ela faz uma junção com a fé, né? Eu costumo dizer que a fé me levou para a psicanálise. A vontade, ainda a paixão de ainda ajudar o outro, de estar ali sendo um agente de Deus, pacificadora, porque eu sempre gostei da questão de pacificar, de ouvir, de ajudar, de apacentar mesmo. Então, eu literalmente, no meu primeiro ano de conversão, eu já entendi. Esse é o meu chamado. Eu gosto de ouvir. Legal. Eu gosto de aconselhar. Mas, lá no começo, olhar para o comecinho do meu ministério, eu acho que eu não aconselhava muito bem. Mas, a pastora tá falando agora e tá vindo até na minha mente aqui algo que às vezes a gente acaba se pegando em dúvida. Às vezes a gente fala assim, você precisa procurar um psicólogo. E aí depois fala, não, ele disse que ele precisa de um psicanalista. Tá, tem diferença. Porque existe uma diferença entre um psicólogo e um psicanalista. E tem muita gente assistindo. E como que a gente detecta Quando, né? quando é um psicólogo e quando... ou é o psicólogo que detecta isso e fala, o primeiro passo seria um psicólogo? Vamos Ou lá. pode ir direto Primeiro pro psicanalista? passo. E qual a diferença Primeiro dos passo, eu dois? preciso entender que eu preciso de ajuda, Certo. Sim. tá? Sim, Eu tá. preciso de ajuda. Certo. Eu não tô dando conta sozinho, tô tendo ali pensamentos que não são de Deus, pra gente ali que é cristão e pra aquele que não é cristão também. Sim. E aí né, às vezes o pastor, às vezes até o psiquiatra, ou alguém fala assim, ó, você precisa de uma terapia, você precisa de procurar ajuda, você precisa, né, ali trabalhar um pouco mais isso. E aí a pessoa tem a opção de escolher de buscar um psicólogo, né, que vai trabalhar na parte comportamental, cognitiva, tá? Ele também pode ser um psicanalista? Também pode ser um psicanalista, porque a psicanálise, ela trabalha com o inconsciente, eu não trabalho com o consciente, eu trabalho com o quê? Com a fala. Deixa aí, ó. A fala, entendeu? Certo. Então, o meu material de trabalho dentro de uma sessão de terapia é a fala. Sim. É a sua fala, é aquilo que você traz para a sessão. Uhum. Às vezes, você chega na sessão e fala assim, eu não tenho o que falar. Mas a primeira palavra que você soltar, que o seu inconsciente soltar, é aquela que nós vamos É o trabalhar. gatilho que Sim. abriu ali.
Exatamente. Então, assim, tem uma escuta treinada, né? Sim. Então, assim, aí o pastor entra num lugar que diferencia do pastor do aconselhamento, certo? Uhum. Quando nós nos sentamos como pastoreio, como pastor, para ouvir um irmão, uma irmã, a demanda dele, a gente está ouvindo como um pastor. Isso. E a gente já está no desespero de Pensando como nós já vamos resolver aquilo. Exatamente. Qual é o versículo Qual é que a vai te resposta que eu vou encaixar, dar? né? o que Ó, eu- mas olha o a que a Bíblia vai saída. dizer, olha o que o texto Nossa, vai olha dizer. onde esse irmão chegou. É verdade. Daí a gente já julga. É bem isso mesmo, porque às vezes você aconselha e nós já várias vezes detectamos isso. Nós pegamos uma pessoa e nós dissemos, ó, isso aqui não é só uma questão espiritual aqui. Sim. Ai, nós vamos fazer aqui, só vamos orar e tá tudo certo. Não. A gente pode orar, porque eu acredito também que Deus faz milagre. A pessoa chegou, ela bebia, não bebe mais. Sim, sim. Mas existe aquela história Os da processos. repetição Sim. de padrão lá De de trás, que às vezes ele Uhum. segue. E aí, o milagre foi feito, ele não bebe mais. Uhum. Mas As aquela questões, repetição, ela né, continua. de Então, dentro, né, precisa ele vai precisar de alguém para Isso. orientar ele como melhorar isso, como mudar isso também. Por isso que Deus foi perfeito na minha vida quando ele me apresenta a psicanálise. Uhum. Por ser diferente da psicologia, né? Ela caminha de uma forma, de um percurso contínuo. Uhum. Então, um psicanalista, ele precisa cumprir um tripé. E qual que é esse tripé? Primeiramente, sua análise pessoal. Eu não posso sentar na frente de um outro ser, né? Sem ter terapia, sem ter uma terapeuta, né? Então, Aham. hoje eu tenho uma terapeuta, ela é pastora, ela é de Goiânia. Uhum. Então, hoje é com essa pessoa que eu me encontro semanalmente, Uhum. semanalmente, né? Britanicamente, Aham. no meu horário. E ali eu trato a minha demanda da minha semana, Uhum. certo? E um outro ponto, supervisão. Meus atendimentos, eles são supervisionados por uma Uhum. outra pessoa também, uma outra mulher de Deus, Uhum. psicanalista, Legal. né? Então eu estou bem assessorada, Ai, graças gente, a que Deus. legal. Então eu tenho uma supervisão, porque assim, a gente vai ouvir, o ser humano, Deus criou cada um com uma digital diferente. Então, isso cada um tem mesmo. uma demanda, É. entendeu? Então, não tem como eu aplicar um teste para não, é individual. E a parte a teórica. Então, assim, você está estudando o tempo todo. Sim. Porque se você tem 10 pacientes, você tem cada um com um tipo de situação. E você precisa buscar ajuda. Às vezes, na sua supervisão, o seu supervisor fala assim, olha, lê tal artigo, vai te ajudar. Aí para o outro, ó, lê mais esse artigo aqui, estuda isso aqui, estuda. Uhum. Então, assim, é muita coisa para estudar e assim a gente não pode parar. Então, o psicanalista não para de estudar. Uhum. Então, foi uma das coisas que Freud mais foi enfático, foi esse percurso que ele não é acadêmico, ele não é engessado num período ali de 5 anos. Uhum. Ele continua para sua vida toda. Sim. Então, essa é uma das diferenças, né? Uhum. Então, e o psicanalista, ele vai trabalhar com o inconsciente, com a fala, com a associação livre. Então, eu não vou dizer para você que não sou eu psicanalista que vou dizer para você que você precisa mudar seu comportamento com a sua esposa. Você vai identificar isso. Uhum. Eu vou te levar a esse caminho, Sim. Tá. te fazendo intervenções, te fazendo perguntas, te ajudando a você perceber, poxa, eu não posso mais falar com ela assim. Ela não merece. Olha a história dela. Uhum. E aí eu começo a ressignificar. E aí então eu venho para a terapia, eu repito a minha história, repito aquele problema, aquilo que está me incomodando, e aí eu começo a elaborar. Aí eu vou elaborando, olha, eu vou fazer aqui diferente, eu vou fazer ali diferente. Se eu gastava muito, agora eu vou criar uma estratégia para mim não gastar, para me segurar, e aí eu ressignifico. Esse ressignificar, que é o que a gente não dá conta com o espiritual. É porque, eu não sei se de repente isso ficou claro e vou te passar meu ponto de vista, você fala se é isso mesmo ou não. Porque, na verdade, você traz do inconsciente para o consciente, Aham. né? E no aconselhamento pastoral, você não traz essa consciência,
né? O Você in- só Do do inconsciente inconsciente Não. pro consciente. Não. Você tá só falando aquilo que tá superficial, aquilo que já tá Você consciente. tá Você vai né, você vai explicar à luz da Bíblia, você vai trazer a situação. Mas tem coisas que as pessoas precisam entender no subconsciente, resolver lá no subconsciente. Aham. Se ele não traz isso à tona, se não traz luz para isso, vai continuar fazendo a mesma coisa, porque ele não entende lá dentro. É isso. Exatamente. Por quê? Aí eu vou explicar até para poder ficar mais claro para todo Uhum. mundo entender. Quando nós nascemos e já temos ali pessoas que vão cuidar da gente, Uhum. que são os nossos pais, os nossos genitores. Então, uma criança, ela não sobrevive sozinha. Uhum. Uma criança precisa de alguém cuidando dela, Sim. de uma outra pessoa. Quando essa criança vai crescendo, vai evoluindo, o que acontece com ela? Ela vai aprendendo. Sim. Se você olhar para a sua vida, ali para você, pastor, lá atrás, na sua infância, você vai começar a ver, nossa, isso aqui hoje eu sou igual ao meu pai, porque você aprendeu. Uhum. Você via que papai trabalhava muito. Papai trabalhava muito, então eu tenho que trabalhar muito. Uhum. Para ser um bom homem, para Uhum. ser um bom marido, eu tenho que trabalhar muito. Sim. Mas às vezes trabalha tanto, que ele esqueceu a esposa, Uhum. que ele esqueceu os filhos. Mas ele tá achando que ele tá fazendo certo. Porque Sim. o que é? Um padrão de comportamento Uhum. que ele adquiriu na infância. É. Então, isso é todos. Uhum. Somos todos É, nós. todo mundo carrega, né? Todo mundo carrega ali as crenças limitantes, os Uhum. valores, os princípios de uma família. Quando a gente chega no evangelho, a gente continua com esses valores. É. A gente continua repetindo isso. Uhum. E repete na igreja. É. Sim. Então, às vezes, se eu sou mimada lá na minha casa, eu vou ser mimada na igreja. Uhum. Se eu sou pavio curto lá na minha... Eu vou ser também na minha igreja. Quando eu, né, como pastor e psicanalista, eu não olho mais dessa forma. Uhum. Eu olho assim, o que aconteceu lá atrás para ele se tornar o que ele se tornou hoje? Uhum. E aí é onde que você deixa a carga mais leve. Porque se ele é hoje desta forma, aconteceu algo aqui, Sim. entendeu? Se ele tem pensamentos pessimistas. Então, alguém, durante a infância dele, ficava toda hora passando para ele esse conceito de pensamentos pessimistas. Uhum. De que nada vai dar certo, de que tudo vai dar errado, Uhum. eu tenho um paciente que ele não passa embaixo da escada, porque a mãe dele falou, não passa embaixo da escada que dá azar. É verdade. É verdade. Cê Aquelas entendeu? coisas bem. Exatamente. Tipo, não. É igual não semana passada, foi sexta-feira 13. Segura. Isso. Exatamente. E quando você vem pra terapia, você fala assim, nossa, passar pra escada não tem nada a ver? Eu falei, não tem nada a ver. Aí você vai, tá bom, ok, não vai acontecer nada. Uhum. E aí, tá ok. A gente pode dizer que a psicanálise foi uma das primeiras profissões que saiu, então, porque eu ministrei esse tempo atrás, já tem um tempo, né? E eu disse que Deus não trabalha com respostas. Geralmente ele trabalha com pergunta. Quando ele desce lá no jardim, ele fala para Adão, cadê você? Eu tô aqui, mas por que você tá escondidinho aí? Por quê? Eu tô nu, mas quem falou que você tá nu? Ele não vem com respostas, ele sempre vem com perguntas. Sempre com Né? Jesus seguia a mesma Exatamente. linha. Queres que eu te faça? Exatamente. Então, assim, muitas coisas que você vai vendo na Bíblia, quem dá a resposta é a própria pessoa. Exatamente, porque ela Então- precisa ouvir dela. É. Porque às vezes, num ambiente terapêutico, a pessoa falou, e aí daqui a pouco ela falou uma coisa que não combina com o que ela falou aqui. Uhum. Aí eu volto e falo assim, não, mas deixa eu entender. Deixa eu ver se eu entendi. Você falou isso aqui, mas agora você tá me falando isso não combinou, bate, então, não é, combina. casa. Não casa. E isso é uma coisa tão interessante que quando Jesus chega naquele tanque, aquele homem tá lá há 38 anos, ele fala, quero ficar são? Ele nem respondeu. Ele falou, se eu quero ficar são, eu tô aqui há 38 anos. Você vê que ele tava tratando mesmo ele de dentro para fora. Uhum. Ele falou, tô aqui há 38 anos precisando de uma cura. Toda vez que essa água mexe, ninguém me leva. Você vê a indignação dele, tá tão grande.
lá dentro, que Jesus, com uma pergunta, Uhum. ele gera uma cura também, né? Sim, exatamente. Então é interessante isso, né? É muito interessante. Pastor, eu queria só, voltando aqui na questão do inconsciente, né? Porque às vezes a gente fala muito sobre isso, né? Sobre as pessoas que elas falam uma coisa e elas agem de forma diferente. Uhum. É o famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aham. Porque não combina as falas. Isso leva a gente a entender que há coisas ali que precisam ser resolvidas, porque não está caminhando ali mente e físico e espírito, ali tem um desalinhamento. Nós chamamos de atos falhos. Uhum, Então, nós temos atos falhos, eles são inconscientes. uhum, Sabe aquela coisa que você fala assim, ai, vou pagar a conta todo dia 10. Não vou esquecer mais. Uhum. Aí chega no outro dia, você esquece de novo. uhum, Aí chega no outro dia, você esquece de novo. Você fala, meu, mas por que eu esqueci? É um ato falho. Então, Uhum. assim, eu quero fazer uma coisa, como o Paulo diz, né? Aham. O bem que eu quero fazer, eu não Eu não faço. faço. Mas o mal, isso eu tenho Uhum. todo É. fazendo. Eu quero pagar a conta no dia 10, mas eu não consigo. Aham. E eu sempre estou pagando ela atrasado. Isso se aplica para um monte de exemplos na nossa vida de que a gente quer realmente fazer algo, né? O que é o certo, Uhum. mas a gente não dá conta de fazer, porque a gente já tem um padrão de comportamento. Às vezes, chegar atrasado nos compromissos, né? Uhum. Eu tenho uma pessoa que eu sigo, ele é um psiquiatra, Uhum. e hoje ele é um psicanalista. Ele tem um instituto, né? Que é o Dr. Pedro Onari. E ele diz que uma das primeiras vezes que eu comecei a ouvi-lo, ele disse que ele viveu uma experiência. Ele é japonês, né? Uhum. Então, na infância dele, tinha esse negócio britânico, horário. Uhum. 7 horas da manhã, tinha que levantar para ir pra escola. Só que teve um dia que ele se atrasou. Ele não acordou. E aí o pai dele veio e deu uma surra nele. Uma surra. Ele nunca mais esqueceu. Ele nunca mais se atrasou. Em Uhum. compromisso nenhum. Porque virou o quê? Uma Uhum. missão. Eu tenho que... Não posso. Porque o medo do quê? Da repreensão. Uhum. Da surra. Inconscientemente gerou um trauma. Uhum. E aí, quando ele casa, ele tem 3 filhas, ele tem dificuldade de administrar a esposa e as filhas. Por quê? Vamos pra igreja, vamos isso, vamos aquilo. E ele, tipo, uma vez quase bateu o carro, porque ele estava tão apressado, porque não queria chegar atrasado, Uhum. entendeu? Que ele acabava prejudicando a esposa e as filhas. E ele falou que ele ficava sentado olhando no relógio. Uhum. E aí, quando ele trabalha isso na vida dele, na terapia, ele entende. Então, ele consegue hoje falar de algo, né? De um ato falho, de crenças limitantes que ele vivia, que ele tinha, como eu posso também, Uhum. ressignificados. Então, hoje os gatilhos vão estar lá toda hora, querendo Uhum. acionar. Sim. Entendeu? Só que quando você se conhece, quando você tem um autoconhecimento, você fala assim: isso aqui é gatilho. Uhum. Não vou. Não vou cair. Não vou cair nessa. Legal, legal. E uma outra coisa também que eu acho que é interessante a gente trazer, porque assim, tem aumentado o número de pastores, né, e pastoras depressivas, né, ansiedade, aquele estresse. Porque assim, precisa de uma estrutura, né, e às vezes nós não temos esse preparo emocional para lidar com as demandas. Tem gente que consegue, né, os irmãos vêm para um aconselhamento, você ouve e você consegue separar uma coisa da outra, e você dá o aconselhamento, você ora, você explica e tal. E aí acabou aquela reunião, você volta para sua casa, aquele problema foi embora. E tem muita gente que não, ele vai absorvendo. Ele absorve o problema do outro. Uhum. Aí ele vai para casa, ele fica remoendo. Aí no outro culto, ele tem outras pessoas, outras demandas, e aí ele não consegue separar que aquele problema não é o problema dele, né? Ele tá ali para ser a ponte, para ajudar aquela pessoa, mas o problema não é dele. E aí ele vai absorvendo problemas e problemas e problemas. Aí a gente percebe também que às vezes ele começa a olhar as outras pessoas e começa a incluir aquele problema
né? Pode ser isso, pode ser aquilo, e aquilo vira uma confusão na cabeça e você meio que perde o foco e até o aconselhamento, até a forma de aconselhar. Você meio que se perde. Isso é comum e como ajudar nessas questões? Sim, é bastante comum. Eu acredito que todo líder, todo pastor teria que ter pelo menos uma base da questão da saúde mental, né? Então, hoje a gente vai se deparar com muito transtornos de personalidades, com muito perfis de estrutura psíquica e que a gente não conhece. Sim, Entendeu? E não dá para tratar todo mundo da mesma forma. sim. E a gente às vezes quer tratar, porque a gente tem uma forma de aconselhar. Então eu acredito nisso e eu aconselho segundo Eu vou seguir aquilo que essa eu linha. acredito. Sim. Então você tá mais preocupado com aquilo que você acredita do que realmente com o problema do outro. Entendeu? E quando a gente, vou falar do tempo que eu estive só como pastora. Você ouve, você literalmente leva aquilo para casa, você leva até para a mesa do seu jantar, entendeu? Você põe todo mundo na mesa, entendeu? E ali você começa, muitas vezes você vem o seu julgamento, muitas vezes vem a sua preocupação, o seu medo, o medo de falar não, porque você quer corresponder. A gente que é pastor, a gente entende que a gente tem o dever de resolver o problema de todo mundo. Só que não funciona assim. Isso, num determinado momento, a gente adoece. Porque a gente não vai dar conta da vida. Deus deu uma vida para cada um. E aí existe uma palavrinha que hoje eu uso muito ela. E assim, durante o meu pastoreio de mais de 10 anos, eu não usava essa palavrinha. É autorresponsabilidade. Sim. Então, todo ser humano, todo cristão, todo membro da sua igreja, todo amigo que você tem, todo mundo tem que ter uma autorresponsabilidade pela sua vida, as suas escolhas. Lembra do comecinho da história que eu falei, né? A gente às vezes é cabeça dura, a gente quer escolher por si só. A gente não aceita um conselho, a gente não aceita uma opinião, a gente erra muito mais nas nossas escolhas, porque a gente vai escolher como? Segundo o quê? As nossas crenças limitantes, os nossos comportamentos, aquilo que meu pai acha, aquilo que a minha mãe acha, aquilo que fez falta, se o pai fez falta. Muitas vezes, uma moça, ela procura um namorado, mas ela não procura um namorado, ela procura o pai. Sim. Para tampar o buraco do pai. Porque às vezes houve aí uma raiz de abandono. Quando você vai para o autorresponsabilidade, o autoconhecimento, você fala, peraí, né? Deixa eu ver o que eu quero escolher. Porque, gente, escolher é você abrir milhares de opções e você... Mas você pode errar nessa escolha. Com certeza. Quanto mais opções, mais chances de errar, E assim, se você tem a sua vida emocional muito desestruturada, a Bíblia, ela vai falar que nós precisamos equilibrar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Se você toma decisões de forma emocional, você possivelmente vai errar. Você vai errar. Então, às vezes, nós precisamos ser mais racionais do que irracionais. Então, a gente precisa ouvir mais, pensar mais. A terapia te dá essa condição de você ser mais assertivo, sabe? De você parar para pensar. Então, é como se toda semana eu paro e penso. Tô tomando as decisões corretas? Resolvi as questões que ficaram da semana retrasada? Porque senão, gente, acumula. Sim. Como acumula a vida de um pastor que tem aconselhamento um atrás do outro e às vezes ele não vai resolver a demanda, só que assim, inconscientemente, ele tem a ideia de que ele vai ter que resolver tudo. Senão ele não vai ser um bom pastor. Senão ele não vai ser aceito pelas ovelhas. Entende? Então, porque as pessoas acham que nós não temos uma vida, uma família. Sim. É aquela questão de dar resposta. Na hora que a pessoa pergunta, você tem que ter uma resposta. Poxa, você é um pastor. E a gente tem vergonha né? de não ter a resposta. De falar assim, vou buscar, eu não sei o que te responder agora.
vou buscar e te responder depois. E acho que a gente tem essa obrigação, eu né? acho que é isso que deveria se fazer mais. Quando você não tem resposta, não fala aquilo que Não você não fala. sabe. Uhum. Mas a Fala, gente tem filho, vergonha. calma, nós A vamos gente tem orar. vergonha. Eu acho que é vergonha e falta um pouco de maturidade nessa E área, humildade, às vezes, também, não é? né? Porque é isso, as pessoas precisam entender, porque assim, se Mas ele tá você tentando ser olhar, aceito. se você olhar para um Ele tá pastor, correndo né, pra isso. e achar que o 100% ele tem, ele precisa te demonstrar isso também. Eu acho que talvez algumas coisas que a gente vem trabalhando em cima disso, ó. Hoje o que eu posso te dizer é, nós vamos orar junto nessa causa, filho. Entende? Porque às vezes você pode dar uma direção que ao invés de ajudar, você pode estar matando ele. Perfeitamente. É Entende? isso mesmo. Vai ser mais vergonhoso você dizer, ele seguiu o que eu disse e se deu mal. O que eu faço agora? Do que ele fala assim, poxa, eu procurei, o pastor falou pra mim que a gente orar junto. Sim, filho, porque se Deus também não me deu nada pra te responder, como é que eu posso falar alguma coisa? Eu acho que a gente precisa ter essa consciência como pastor, de mostrar mais pra igreja de que nós também somos seres humanos. Uhum. Sabe? Que nós também somos de carne e osso, que nós também tem hora que nós não sabemos de E tudo. tem hora que a gente não quer fazer também. Exatamente. Exatamente. É isso, entende? E aí esse é um outro paradigma gigantesco. É a isso. questão, eu não quero ir no aniversário da irmã, mas eu sou obrigada a ir. Uhum. Isso também nos adoece, É. porque você tá sacrificando o seu corpo. É. É assim, eu não quero ir, eu não quero mais. Eu não posso faltar, eu não posso, eu tenho que estar em todos os lugares, eu tenho que ser visto em todos os lugares. Uhum. Não, isso não é saudável. Eu acho que não é isso que Jesus quer de nós. Sim. Ele quer ser nosso amigo. Inclusive, a gente até teve uma situação que a gente analisou recentemente, que falava justamente sobre isso, né? A gente trouxe essa conversa, essa consciência de que, assim, não é porque a pessoa está fazendo aniversário que ela seja obrigada a convidar todo mundo. A gente tem isso, Né? isso dentro da igreja é muito cultural, né? Exatamente. Então, assim, eu vou fazer uma festa, eu preciso convidar todo mundo, porque senão aí se fulano sabe que eu fiz a festa e não convidei ele, e aí vai ficar chateado, e eu não tenho como convidar fulano e não convidar fulano. E aí você já tem um orçamento apertado, né? E às vezes você deixa de convidar uma pessoa que é mais próxima de você, que tá ali, né, o tempo todo com você, para convidar, por exemplo, o pastor, porque se você não convida o pastor, ele vai ficar chateado, né? E a gente trouxe exatamente essa questão. Você não é obrigado a convidar todo mundo só porque você é da igreja. Você tem que fazer as coisas de acordo com aquilo que o seu orçamento permite. E com o seu nível de intimidade. E o nível, Eu vou chamar as exatamente, o pessoas que nível são, de intimidade. afinidade. Exatamente. Esses são íntimos, meu. Nossa, mas o irmão fez ali e não chamou, pronto. É que o problema é que a gente também tem esse tipo de pastor. Ele vê também a foto lá e fala, teve um aniversário e não me chamou. Nossa, não Como me chamou? pode isso, meu Como? Deus do céu? Porque quando precisa de mim, é assim mesmo. Quando precisa, tem que chamar. É o pastor. É isso que é uma das coisas que eu falo muito. Quando que você vai medir o quanto as pessoas te amam? Às vezes é isso. Na minha dificuldade, eu lembro da pastora Sandra e do pastor Sérgio. Mas às vezes, lá no meu aniversário, eu não lembro dele. Ok, esse cara é meu amigo de verdade, entendeu? Porque quando eu precisei, ele tava lá. Não que eu vou chamar pra coisa ruim, não é isso. Mas é uma demonstração. Ó, eu não fui convidado no aniversário da pastora Sandra, mas eu ajudei ela. Mas a minha missão como pastor era fazer isso mesmo, poder ter um conselho. Que bom que quando ela precisou, ela lembrou de mim. Não de um cabeça dura aí que pudesse falar qualquer coisa pra ela, Mas esse lugar, entende? pastor, ele é um lugar de muita maturidade, de muito amor próprio, porque muitas vezes, quando nós não temos o amor próprio estabelecido dentro de nós corremos esse risco de querer ser aceito pelo outro. Quando você vê muita pessoa que quer ser aceita pelo outro, ele não tem amor próprio. Entende? Então, né? Então, existe muitas pastoras que não têm o amor próprio. Entendeu? Isso pode Então, ter sido rejeição também? sim, sim. Se você olhar a história de vida familiar, o pai presente, a mãe que abandonou. Então, hoje eu posso dizer de muitos líderes que eu escuto, de muitos pastores, de pastoras que estão aonde estão e não queriam estar.
Estão porque o pai colocou, não consegue dizer não pro pai, que não quer aquilo, que quer outro lugar. Sim. E aí a gente sempre na tentativa, a gente sempre tá achando que a gente deve algo pro outro. Sim. Você sempre vai achar que você deve algo pros seus pais. Sempre vai achar que você deve algo para aquele cara que te ajudou lá nos 20 anos de idade. A gente sempre acha que tá em dívida com alguém. Entendeu? E aí é onde a gente fica patinando. Eu acho bonito, a pastora tá falando sobre isso, o papel de Jonathan, né? Porque ele tinha de tudo para ser o próximo. Ele falou, cara, eu sei que esse chamado não é meu, cara. E eu admiro tanto você, cara. Eu tenho você como meu irmão. E tudo que eu puder fazer para que você esteja nessa cadeira, que era para ser minha dentro da cronologia, dentro da ordem, eu vou fazer. Você vê que é um cara tratado. Ele é um cara resolvido dentro dele. Sim. Isso não é o que faria a diferença dentro da vida dele. Olha como nós falamos dele hoje e como nós poderíamos falar dele, como Saul, né? Nós nos referimos a Saul. Mas Jonathan não, ele começa bem e termina bem a sua história. Exatamente. Bacana. Isso é muito importante quando a gente olha para dentro da gente e a gente encontra coisas. Será que eu estou sentindo inveja porque eu não tô naquele aniversário? Vou levar para terapia. Verdade. Ai, eu senti inveja. O que aconteceu? O que tá acontecendo comigo? E aí você tocou num ponto bem interessante, porque voltando lá no que você falou, né, sobre você olhar pra dentro de você e você vê tanta coisa ruim, você fala, meu Deus, nossa, não era isso. E às vezes não é isso também que impede as pessoas de olhar pra dentro, porque você sabe que você precisa olhar pra dentro de você e tem questões que você precisa resolver. E dar nomes, né? Dá nome para aquilo que você tá sentindo. Poxa, na sua oração, você não precisa falar para ninguém, mas se você não quer, de repente, tem vergonha de falar com alguém, se tem vergonha de fazer uma terapia, na sua oração, dá nome para aquilo que você tá sentindo. Deus, eu tô sentindo inveja. Deus, eu sou orgulhosa. Ciúmes. Eu tenho ciúmes, né? Eu queria estar em lugares que as pessoas estão e eu não estou. Dá esses nomes, porque também é uma forma de libertação, né? Porque aquele negócio que você falou de falar e de se abrir, é como se você trouxesse mesmo para o seu consciente aquilo que você está sentindo. Eu não quero mais sentir inveja, eu não quero mais ter... Porque é aquele negócio assim, né? E se Deus decidir abençoar aquele que você quer que ele amaldiçoa? Como é que você vai lidar com isso? Né? Igual aquela mulher lá que foi pega no adultério. A Bíblia fala que todo mundo pegou a pedra para atacar nela, mas a consciência, né? A consciência fez com que cada um fosse lá e jogasse a sua própria pedra. Então, às vezes, a gente tem um comportamento agressivo com o outro, mas que quando a gente olha para dentro, a gente fala assim, nossa, eu também preciso dessa graça. Eu não gosto que as pessoas cedam graça para essa pessoa, mas quando eu olho para dentro de mim, eu percebo que eu também preciso dessa graça. É aquele ditado bem popular, né? A grama do vizinho é mais verde. Exatamente. Né? É literalmente isso. A gente achar que você é mais abençoado que eu. E aí, esses conflitos internos começam a aparecer de que forma? Em forma de comportamento. Porque eles vão aparecer de alguma forma. E é no nosso comportamento. Então, aquela coisa mais ríspida, a falta de paciência. Então, tudo isso, de alguma forma, inconscientemente nós mascaramos, nós colocamos uma veste, né? E aí vamos colocar dentro de um contexto igreja. A gente coloca uma veste de santidade, que muitas vezes nós não temos. E a psicanálise hoje, para mim... de forma pessoal, como terapia, como Sandra, como pastora Sandra, ela me dá que condição. O que Jesus fala que a gente tem que fazer? É adornar, né? Sim. Nós somos a noiva. E nós precisamos nos adornar, né? Precisamos estar limpas, imaculadas. E aí eu vejo esse processo de terapia me ajudando nesse processo. Porque nós temos um caminho, nós temos um destino. E esse destino se chama eternidade, né?
Então, a terapia, a psicanálise, ela tem que fazer sentido nisso. Uhum. Porque eu tô indo para algum lugar. Sim. Eu preciso estar melhor do que ontem, do que o Sim. ano passado. Eu quero ser... Hoje eu sou uma outra Sandra, né? Uhum. Hoje, literalmente, eu não sabia dizer não. Uhum. Eu tava falando de mim mesmo. Eu não sabia dizer Sim. não. Eu sacrificava tudo e todos. Sacrificava meu marido, sacrificava meus filhos, porque eu tinha que dizer sim. Sim. Eu tinha que estar lá, eu tinha que Uhum. fazer. Entendeu? E aí, quando eu aprendo a dizer não, é libertador. Ah, por que que você não vai? Não quero, Uhum. não quero. Mas por que que você não quer? Não sei também, é porque eu não quero. Aham. É só isso. Então, estar onde você realmente quer, fazer o que realmente quer, também é para os pastores. É. Sim. E entrando dentro disso que você falou, né? Quando é a hora de parar? Porque assim, a gente vê muitos pastores que estão estressados, não só pastores líderes, né? Que estão na frente de trabalhos, aquele estresse, até a síndrome, né? Do De burnout. Nossa, é uma coisa que a gente não ouvia falar e agora a gente ouve falar muito sobre isso, né? Quando é essa hora de parar? Porque às vezes as pessoas nem estão passando por crises bem assim, profundas, intensas, mesmo assim eles continuam, Não larga, né? não larga. Não larga. Quando é essa hora de parar? Então, o corpo vai dando sinais, Uhum. né? Ele vai elevando a sua pressão arterial, que são as crises de ansiedade, né? Uhum. Começa a ansiedade, ele é o berço para todos os males da nossa alma, É. Uhum. né? Então, a ansiedade, ela não é uma doença, ela é uma emoção. Uhum. Então, se a gente potencializar ela, ela vai ganhando espaço. Sim. E aí vai dando lugar para outras coisas que podem chegar na sua porta. Sim. Uma síndrome do pânico, uma depressão. Então, como que começa o burnout? O burnout começa você tão apaixonado por aquilo que você faz intensamente aquilo. Sem parar, você pensa naquilo 24 horas. E assim, os abusos, os excessos, e você dá conta de tudo. E realmente, você dá conta. Uhum. Entendeu? E você tem aquela sensação que você deita na cama, no seu travesseiro e fala, missão cumprida, eu sou top, né? E aí, no decorrer, vai vindo ali os desafios, Uhum. vai vindo os relacionamentos, porque eu acho que é um dos pontos principais de todo ser humano, é administrar os relacionamentos em Uhum. todos os âmbitos, É. né? Então, os conflitos, às vezes a gente vai se deparar com um pastor que não gosta de ouvir, não. A gente vai se deparar com um pastor que ele quer fazer tudo. Verdade. Uhum. Ele quer abraçar tudo sozinho, ele quer decidir tudo sozinho. Então, tudo isso tem uma fatura que chega uma hora. Sim. É. Entende? Depois vem um outro processo que vem um desânimo, uma exaustão. Porque você vai trabalhar muito aqui sozinho, você vai fazer. Você tem um corpo, lembra? Sim. O equilíbrio do Aham. corpo. Às vezes o corpo não é mais de 20, é de 50 É. agora. Já mudou, né? Já mudou, É. entendeu? Já não tem mais, Socorro, Deus. já não tem mais o mesmo ritmo, né? Já não tem a mesma intensidade. Então, você já não resolve com tanta rapidez como se resolvia lá atrás. É Verdade. verdade. Então, e aí, depois vem a fase do parei, paralisou, não consigo mais. Que aí, na realidade, é aquela parada forçada. Ah, Não foi você que decidiu parar. Exatamente. O organismo disse, eu Parou. não aguento. Parou. Uhum. E aí, nesse momento, você vem frustração, você se sente inútil, você se sente incapaz, você se sente um lixo, eu já ouvi Uhum. muito isso. Você se sente, assim, desprezado. Olha que engraçado. O começo dele é o seguinte: eu resolvo tudo, eu faço tudo, eu não preciso de ninguém, eu sou o cara. O final dele é, cara, já não me sinto valorizado pra nada, ninguém me Exatamente. ama. Agora é entender por que você estava correndo tanto, Tanto, né? entendeu? Você vê que coisa. Porque aqui talvez você estava aqui correndo atrás de algo que tá lá, que você tá correndo desde a sua infância, É. inconscientemente. É.
Então, quando você vem para um ministério, e às vezes até à frente de uma congregação, de uma igreja, é muito importante a gente preservar a nossa saúde emocional, a Uhum. nossa saúde mental. É muito importante, porque a gente não dá conta sozinho. Certo. Sim. A gente acha que a gente dá. É. A gente dá até certo ponto, mas depois a gente não dá conta, porque o corpo ele vai pedir. Sim. Ele vai pedir arrego, Uhum. entende? Então é onde precisa, sim, aí vai precisar de Por isso que medicação. o bom mesmo do pastor é formar líderes. Outro Essa ponto. é a missão. Exatamente. Sim. Então, aquele pastor lá, Ale, que você Sim, falou, né? é. Que pega tudo. Então, se ele tem bons líderes ao seu lado, é dividir, né? É. Porque aí você consegue tocar só o que você precisa, do restante a igreja vai seguindo melhor do que só você fazendo tudo, porque tem pessoas melhores do que você sentado ali. Com Sim. certeza. É. Então, se você deixar elas fazerem, a tua saúde também vai estar muito mais recuperada. Mas às vezes, pastor, aqui eu crio ali uma questão, a insegurança me traz muito perfeccionismo. Eu não tenho Quando eu dúvida. sou muito insegura, eu tenho a necessidade de tudo que eu faço ser muito perfeito para ser aprovado pelo outro. Uhum. E eu trago isso para a igreja muitas vezes. Certo. Então, às vezes, como um pastor ou um líder, eu tenho a questão do perfeccionismo, então só eu posso fazer. Tem que ser do meu Uhum. jeito. Entendeu? E aí você acaba fazendo sozinho, você ficando Sim. sozinho. Porque Exatamente. se eu colocar na mão do outro, não vai ficar como eu. Como você quer. Então, verdade. isso é uma outra chave. Para quem tá na liderança, eu não gosto do jeito que o outro faz, Uhum. mas eu não vou pôr a mão. Sim. Porque, assim, cadê Jesus aqui? É. Uhum. Cadê a minha fé de que tudo, que Deus tá governando tudo, Sim, que Deus tá no controle de tudo? Isso foi uma das coisas que Deus me tratou muito, sabia? Glória a Deus. Porque eu chegava e eu já olhava as cadeiras e falava, essas cadeiras são tortas. As cadeiras não tá Você ia certas. lá arrumar as cadeiras. Não, eu fui aprendendo o seguinte. Quem fez, ele fez tão bem feito quanto eu pra ele. Pra ele, exatamente. Uhum. É Pra a ótica ele, dele, ele exatamente. chegou no... Ele deu o Eu fiz melhor. tudo que eu podia, É. pastor. Olha como é que ficou. Maravilha, glória a Deus. E porque pra mim eu falava, não, tá desalinhado, isso aqui tá... E Deus foi me tratando nessa área dizendo, meu, tudo que ele podia ele fez, cara. Como é que você vai falar mal de alguém que deu o seu melhor? É isso mesmo. Então, por isso que dentro da igreja, daquilo que Deus colocou na nossa mão, nós vamos precisar fazer o quê? Delegar e deixar as coisas acontecendo. Porque ele vai começar com aquele melhor dele. Um dia, talvez, para ele vai dizer, não, mas eu posso fazer ainda melhor do que eu fiz. Porque algo dele dentro dele também vai despertando. Então, se nós delegarmos, mas voltarmos lá para pegar de novo E aquilo corrigir, e refazer, é. você não delegou. E aí a Entende? gente já tem a questão de sempre querer imitar o outro. É. Uhum. A gente sempre quer. E aí, se eu me deparo, por exemplo, com um pastor que fala assim: olha, não é desse jeito, é desse, eu vou cada vez me parecendo mais com quem? É, Uhum. Com o outro. exatamente. E vou deixando de ser quem eu sou, Exatamente. de ter a minha essência. Então, eu gosto de comer pizza de atum, mas se eu como só de mussarela, eu vou desaprender a comer a de atum. Uhum. Verdade. É o que acontece que dentro né, das igrejas e tudo, e não só dentro da igreja. Às vezes acontece no trabalho, na faculdade, as pessoas acabam assumindo um personagem Uhum. que não é eles para se encaixar Aham. no meio. Exatamente. né? E isso a gente está se articulando em todo tempo. Uhum. Na família, na escola, as crianças. Uhum. Às vezes, assim, a criança tenta se articular toda para fazer parte daquele grupo. Ela olha aquele grupo e fala assim, eu queria tanto fazer parte Uhum. daquele grupo. E ele vai tentando ali na mente dele, às vezes se frustra porque não é aceito. Uhum. E aí tem que tratar essa frustração, porque isso leva para a vida, Uhum. entendeu? No seu trabalho, como você se articula. Então, na própria igreja. Então, a forma como que você vai ali conduzindo as coisas vão determinando. Uhum. Aquela questão também, assim, eu preciso formar líderes. Eu tenho essa consciência de que eu preciso formar líderes. Mas se eu colocar a pessoa no lugar
E aí a pessoa faz melhor que eu, e aí me tiram. Né? Eu tenho que fazer, tem que passar por mim, tem que ser do meu jeito, tem que ter a minha assinatura, porque se de repente essa pessoa fizer melhor, né? Perdi meu Eu lugar. perdi meu lugar. Eu Porque acho que né? isso é muito recorrente, né? Porque assim, é como se aquilo para a pessoa é tão importante, foi a única coisa que ela conseguiu de valor na vida, que parece que tem pessoas que quando tem um cargo ou uma liderança, alguma coisa assim, não só na igreja, mas até no trabalho a gente vê muito isso, né? Aquilo para a pessoa vira um ídolo. Ela não pode perder aquilo de qualquer jeito, porque ela precisa mostrar que ela conseguiu aquilo. Na vida dela inteira, ela passou buscando uma coisa e finalmente aquilo aconteceu. Então, assim, ela precisa estar naquele lugar. E aí ela acaba se privando de se desenvolver e alcançar lugares maiores só porque ela não quer soltar aquilo, né? E aí é onde vai aparecer os comportamentos, que é aquele comportamento que você fala, não tô entendendo. É Exatamente. nessa hora, por exemplo, né? Como exemplo, você vai ver um comportamento que você olha para mim, nossa, mas não tô acreditando que a pessoa tá se colocando, né, dessa forma, que ela tá dizendo isso, porque aquilo tá lá, escondido dentro de nós, entendeu? Então, às vezes você, num 5 minutos, você chutou o balde. E você fala, quem que é esse? É verdade. É verdade, porque esses dias nós resolvemos algumas coisas e em uma manifestação eu disse para ela assim, olha, entendeu? Talvez nós Cuidado. pensamos que é de um jeito e pode ser que Mas seja de é outro, entendeu? exatamente isso. Porque realmente você vai descobrir quando você toca em algumas coisas, né? Uhum. Aí você falou para abrir uma porta aqui que eu achei que era um gatinho, mas tinha um leãozinho dormindo aqui, entendeu? E Exatamente. ele já deu uma rugida aí. Agora, a gente tem também aquele problema que é o seguinte, né? Se eu trouxer ele fizer melhor, beleza. Eu coloco o meu nome, mesmo assim eu saio na foto. Mas você tem aquela que é o seguinte: é melhor eu não trazer ele, porque se eu trouxer, eu sei que eu vou ter problema. Exatamente. Então, aí acontece, e é engraçado que, seja no trabalho, seja na igreja, as próprias pessoas notam, mas, nossa, fulano não tá aí, né? As pessoas reparam nesse tipo de coisa também, e você vê que realmente é por uma opção mesmo de insegurança, né? Não trazer essas pessoas com maiores habilidades, Sim, né? para não ter problemas, né? E eu acredito que quando a gente se depara, às vezes, numa liderança, tendo até que atribuir algumas funções para alguns membros, é muito importante você ter conhecimento de perfis de personalidade, de temperamento. Isso já ajuda muito a você ser mais assertivo. Porque quando você tem um pouco de conhecimento nesse campo mental, que é muito grande, muito, muito vasto, você já consegue ser um pouco mais assertivo. Porque assim, você já tem uma ótica. Né, de olhar a vida, de olhar as pessoas. Nessa hora, você também usa essa ótica. Entendo. Você não Sim. muda a ótica. Entendeu? Então, às vezes, quando eu vejo que eu tô muito caótica da Sandra, eu falo, pera, Sandra, calma, calma, calma. Vamos, volta, entendeu? Porque dentro de nós existe, né, uma raiz ruim, Sim. né? Nós não somos anjos, né? Mas eu tento ser assertiva, paro, penso e aí tento avaliar muito bem para não errar e também não ser injusto com o outro. Certo. Gente, nossa, esse bate-papo foi muito bom e assim, a gente já tá caminhando aqui pro final, né? E eu sei que ainda faltou muita coisa, né? Vou marcar de novo para trazer a pastora aqui para até abrir para perguntas, né? E trazer ela aqui para trazer mais esclarecimentos. Mas, Sam, eu queria que você desse uma palavra para quem está nos ouvindo, né? Que está passando por essa ansiedade, tem medo, tem vergonha, acha que terapia, não sei se vai funcionar, se funciona, se não funciona, se é para mim, se não é para mim. Deixa uma palavra aqui, faça suas considerações finais. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer a vida de vocês dois, Amém. né? Amém.
Eu e meu esposo, a gente tem um carinho muito grande A de gente vocês. também. Então, um presente, eu falei esses dias pra você, né? É. É um presente de Deus, né? Nesse tempo para as nossas vidas. A gente tem um carinho muito grande. Será uma honra, né? Voltar aqui, estar aqui de Precisamos. Ai, que novo com bom. vocês. Uhum. Enfim, né? Estamos aí caminhando nessa jornada pro céu, né? Nessa É. caminhada. E é para lá que a gente vai, né? É É para lá que a gente tá verdade, é indo, né? verdade. É. E o que eu quero deixar, né? De orientação. Uhum. A ansiedade, a gente ouve muito falar em ansiedade, ela não é uma doença, ela é uma emoção, Sim. né? E se você não tá dando de conta de administrar isso muito bem como emoção, antes até de introduzir uma medicação, procure uma ajuda terapêutica, procure uma ajuda terapêutica cristã, né? Uhum. Que aí vai valorizar ainda mais os seus valores, os seus Sim. princípios de vida, né? Porque Jesus, ele é, né, a nossa base. Um outro ponto também muito importante que eu posso deixar aqui como dica é a oração. Sim. A oração, ela pode muito, né? Uhum. Em seus efeitos, ela transforma, ela liberta, Sim. né? O Espírito Santo, ele é o nosso amigo, o nosso ajudador, Deus. que Uhum. está ali, né? Em todos os momentos, às vezes a pessoa fala, ai, vai fazer terapia, mas a pessoa não pode pagar uma terapia, né? Exatamente. Não pode, ainda isso é muito limitado Uhum. da saúde mental, né? Sim. Infelizmente. Mas nós temos sim, né? Eu gosto muito de usar atos de gratidão. Quando você Uhum. levanta de manhã e você tem atos de gratidão, Uhum. isso é terapêutico, gente. Quando É, você legal. escreve, quando você. As suas palavras têm Sim, poder. A Bíblia Glória a diz Deus. isso, né? Uhum. Então, aquilo que você profere sobre você, eu sou uma bênção, meu dia vai ser uma bênção, aquela reunião já deu tudo certo. É uma forma, assim, de você já ter uma saúde mental, Sim. né? Então, o jejum, a oração, a palavra de Deus, Uhum. né? Então, isso é primordial, Que né? Na bênção. nossa vida, Glória a Deus. tá bom? Muito Ai, grata, Deus gente. gente, que abençoe. honra. Foi um prazer para nós. E a senhora, ó, 2 minutinhos, só uma pergunta, porque eu acho que a gente pode deixar isso no coração das pessoas. Que a gente foi muito rápido hoje. Nós temos visto muitas crianças e muitos adolescentes já Sim. com depressão. Uhum. Tem alguma coisa que a gente consiga trabalhar dentro dessas crianças, dentro desses adolescentes? Eu sei que o tempo tá no curto, mas eu Tá. acho que é interessante a gente só deixar pelo menos algum conselho, alguma coisa para os pais. Tá. Uhum. Então, o ideal, primeiramente, é trabalhar os pais. Uhum. Porque uma criança, ela tá imitando quem? Os pais. Os Os pais. pais. Uhum. O comportamento de quem? Os É. pais. O comportamento ansioso de quem? Dos Uhum. pais. Os pensamentos pessimistas de quem? Dos pais. Verdade. Agora, se ele tem um pai e uma mãe que tá lá, ô glória, Uhum. vamos louvar a Deus hoje, não tem o que comer, mas nós vamos É isso dividir, Uhum. e tá celebrando e tá glorificando, é a resposta. Ah, Mas, claro que interessante. sim, às vezes chega num grau de transtorno, porque aí a ansiedade pode virar um transtorno, Uhum. que pode paralisar a sua vida em algumas áreas, e aí você vai precisar de ajuda Uhum. profissional, né? Quando ela vira um transtorno. Entendi. E aí essa criança precisa, sim, às vezes um divórcio, às vezes uma perca de uma mãe, de um pai, Uhum. assim, ainda na infância. Sim. Isso Aham. tudo requer, sim, um olhar mais criterioso e buscar uma ajuda profissional, sim. Amém. Glória a Deus. Pastor, antes da gente encerrar, deixa as redes sociais da senhora A também, Ah, o clínica, consultório, onde que eles Tá. podem encontrar o telefone. Meu Instagram é psicanalista.sandragonçalves. Eu tenho atendo de quarta e quinta-feira no Tatuapé, Uhum. na rua Boa Esperança 74, e Itaquera, né, na rua Fontoura Xavier, 1433, sala 1, de segunda, terça, sexta e sábado. Meu Aí. Deus. Esse é o horário, hein? Anota aí. É verdade, vai Você ter um que puder horário. também, já segue a pastora nas redes sociais, Sim. acompanha lá. Porque também é um casal que a gente ama muito. Deixa aqui meu abraço, pastor Sérgio.
Te amo, Deus te abençoe grandemente, tá Sim. bom? Quem sabe do próximo a gente já consegue também, Trazer os aquele dois. esteja aqui, a gente faz com os dois, vai ser sensacional. Vocês É. também vão adorar o pastor Sérgio, que é um amor de pessoa. Que Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. Foi um prazer para nós. Prazer foi Aprendemos meu, gente. muito. Ai, obrigada, E eu Sérgio. quero lembrar você que nos assistiu também, que o nome já é Pode Abençoar, então você pode abençoar alguém. Compartilhe aí esta conversa, esse bate-papo, tá bom? Esse aprendizado com alguém, porque lembrando que você também pode abençoar alguém. Que Deus te abençoe. mesmo. Até a próxima. em Até nome o de próximo Jesus. episódio. Tchau, Deus Deus tchau, abençoe. gente. Fiquem Deus com Deus. Deus abençoe. abençoe.